pessoas que se dizem evangélicas, faltar a última ceia. É a última ceia, irmãos. É a última ceia. E nós não sabemos que vamos entrar em janeiro. E se não entrarmos, irmãos, eu pelo menos penso assim, se nós não entrarmos em janeiro, eu estarei na glória, irmão. Eu vou estar na glória. Se eu não estiver tomando ceia com os irmãos aqui, pode ter certeza que eu estou ao lado do meu Jesus. E a ceia também não vai começar enquanto você não chegar. Então você pode ter certeza, eu vou estar aqui em janeiro para a glória de Deus ao seu lado. Então eu não entendo como muitas pessoas, como o pastor Florindo falou, muitos estão trabalhando. Conversa comigo que eu vou dizer que vocês estão trabalhando mesmo. Conversa comigo. Conversa comigo, porque como pastor eu sei quem trabalha e quem está agarrado no colchão, no travesseiro, no cobertor e na televisão. E eu sei quem também está trabalhando. Como pastor nós sabemos disso tudo, amém? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Bom, quem esteve aqui no último movimento que nós tivemos aqui da igreja foi no dia 26 de novembro. Que bênção, hein, irmãos? Que pastor arretado aqui, hein, irmãos? Misericórdia, né? Jesus de bondade. Deus trouxe o homem de lá, né, da velha, né? Nadou aqui de braçada, irmãos. Misericórdia. Nadou aqui de braçada. Como foi um canal de bênção naquela noite em nossa vida. Irmãos, hipocrisia. Nós temos profeta também nessa terra. É só valorizarmos. É só cada um de nós fazermos a nossa parte. Que Deus não vai precisar trazer ninguém de longe para nos ensinar o caminho. Porque o caminho é este, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Hipocrisia, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós valorizamos algo que está acontecendo em nosso meio, mas nós somos incapazes de reconhecer. Foi uma bênção. Aquele dia 26 de novembro. Pela manhã, estivemos em Quintino, Palarone, Jesus, missionário Palarone acabou com a Bíblia. Depois que o Palarone pregou, veio o missionário Jair, que é o vice-presidente da nossa organização, vice-presidente da Casa da Bênção, e disse, olha, depois que o Palarone, que não é nada, é um simples superintendente de Santos, falou, o que eu vou falar para vocês? Não tinha mais nada o que falar, porque Palarone, meu Deus, como foi um canal de bênção. Subimos, fomos ao Grajaú, foi outra bênção lá da missionária Rosa, um pastor que ele trouxe uma mensagem poderosa do coração de Deus para o nosso coração. E descemos, né, eu e Marli gostamos de igreja, descemos para cá, e quando chegamos aqui não tinha muitas pessoas não, mas Deus nos abençoou poderosamente. Irmãos, isso é bênção, isso é bênção, amém? Graças a Deus. Queridos, eu só estou no Evangelho até hoje, porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi a obedecer. E eu sei que obedecer não é muito fácil, não, irmãos. Eu sei que não é muito fácil obedecer. Eu vou dizer algo para você que você já tem ouvido há muito tempo, mas você precisa aprender. Eu devo estar com 31 para 32 anos na Casa da Bênção. Aí você vai me dizer, pastor Luiz Antônio, isso para Deus não pesa. Eu quero te dizer algo, irmão, pesa sim. Por que que pesa? Quantos anos Moisés andou errante no deserto? Quantos anos, você não se lembra? Ah, não pesa, aqueles 40 anos não pesa. Os 40 anos que Moisés passou no Egito aprendendo, ali na casa de Faraó também não pesa. Os 30 anos que a Bíblia não conta o que Jesus fez, não pesa. Não precisamos aprender, irmãos. Precisamos aprender. Então, queridos, 32 anos. E nesse decorrer do tempo, eu aprendi a obedecer. Primeiramente, o apóstolo Doriel, que é o meu pastor, presidente dessa organização. Depois vem o missionário Getúlio Mapa, que também não é fácil, mas aprendi a obedecer. Irmãos, e estou aprendendo também, há quase 12 anos, aprendendo aqui obedecendo com o pastor Florindo Lopes. Não é fácil, mas eu tenho que obedecer. E como eu sei que a ceia termina 11h30, eu não tenho, ou melhor, termina meio-dia, mais tardar meio-dia, eu não posso desobedecer o meu pastor.
Ele já deu oportunidade, ele já cantou, ele já falou, já tirou oferta, falou, agora vamos ouvir o pastor Luiz pregar. Irmão, eu só prego 45 minutos. Mas ele obedeceu o pastor, que é melhor do que sacrificar. Antes de meio-dia, o microfone retorna a ele e nós vamos ministrar a ceia para a glória de Deus, com muita alegria no nosso coração. Porque se eu não aprender a obedecer, semana que vem ou mês que vem ele não me deixa pregar aqui nessa igreja. Porque o princípio de todas as coisas é obedecer. E eu aprendi a obedecer, tá bem? Abramos as nossas Bíblias, ainda que eu não pregue tudo aquilo que eu tenho que falar, não tenho problema nenhum com isso. Não vou ficar triste não. Ainda que eu não pregue tudo aquilo que tenho que pregar, mas falarei. Aprendendo com José no Egito. Aprendendo com José no Egito, porque nós temos aprendido, irmãos, que principalmente aqueles que usam de oportunidade para ministrar sobre vidas, que sempre dizem assim, José do Egito. Não é José do Egito. José passou 30 anos no Egito, aprendendo com José no Egito. José não era egípcio. Houve-se um propósito de Deus de José estar no Egito. E nós vamos aprender nesta manhã alguma coisa a respeito da vida desse homem. O apóstolo Doriel iniciou o ano de 2011 dizendo, olha, este ano é o ano de José. É o ano de José no Egito. Grandes mensagens foram pregadas. Fiquei sabendo, fui conhecedor, grandes mensagens foram ministradas em nossa convenção a respeito desse tema também, a respeito deste homem. E eu quero aproveitar, dentro da pouca oportunidade que eu tenho, ministrar sobre a sua vida, porque eu também vou ser ministrado nessa manhã e com certeza você vai ser abençoado e eu também, constantemente, alcançarei a graça de Deus. Porque a nossa mente finita, irmãos, o nosso grande problema, estive conversando com o pastor Florindo, o nosso grande problema é que a nossa mente finita, ela é incapaz de compreender aquilo que um Deus eterno e infinito quer para a nossa vida. Porque quando se fala de Deus, quando se fala de vida eterna, quando se fala de céu, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de algo que vai além da nossa capacidade de entendimento. Jesus, ele diz, olha, aqueles que são nascidos da carne são carnais, mas aqueles que são nascidos do Espírito são pessoas espirituais. Então, queridos, aqueles que são carnais têm a mente finita, uma mente pequena, uma mente de 70 anos, uma mente de 80 anos, uma mente de 50 anos. Mas quem tem a capacidade de entender e compreender a capacidade, o potencial de Deus, nós vamos ver que o Deus que nós servimos é um Deus infinito. Infinito. Agora, quando o tempo que nós fazemos parte do tempo, quando o tempo se encontra com a eternidade, há um choque de entendimento. Porque o tempo, ele é finito. O tempo começa num espaço e termina no outro. Mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus infinito. E Deus, ele quer tratar comigo. Deus quer tratar com você. Mas nós temos que ter uma mente, irmãos, com a capacidade de acompanhar, irmãos, de acompanhar o raciocínio, a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida. Se nós assim não fizermos, nós vamos ter dificuldade de servirmos a Deus com alegria, com satisfação, com prazer. Todos aqueles que hoje conhecem verdadeiramente a capacidade de Deus em sua vida, essas pessoas não temem a morte, não têm compromisso com este mundo, vivem neste
do Senhor. Mas os crentes fínitos, se você for falar de doença, ele estremece. O crente fínico, se você for falar de dificuldade, ele estremece. Se você for falar de doença, ele estremece. Por que ele estremece? Porque ele vê as suas necessidades do tamanho de uma palma de uma mão. Mas aqueles que são nascidos de Deus, passam pelo processo aqui nessa terra, simplesmente para agradar o Senhor que está no céu. Como Paulo disse no final, no livro de Timóteo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei no meu corpo o espinho que ele proveu para mim, mas conservei a minha fé e espero alcançar a coroa incorruptível que está preparada para mim desde a fundação do mundo. O que é este homem? É um homem que tem a capacidade de compreender, entender e perceber a vontade de Deus para a sua vida. E espero que nessa manhã, mulheres e homens que pensam assim estejam aqui. Amém? Então espero encontrar com você lá no céu. Espero encontrar com você lá no céu. Por quê? Na trajetória, irmãos, de um homem de sucesso, ele vai ter que aprender, irmãos, na trajetória de um homem de sucesso, ele vai ter que aprender ter muitas das vezes ouvido surdo e boca muda. O que é isso, pastor? Se Deus tem um projeto de sucesso na sua vida, altos e baixos você irá passar. E nos altos e baixos que você irá passar, você vai ter que aprender a ouvir e tapar os ouvidos. Ter vontade de pronunciar, ter vontade de falar, mas morder a ponta da língua. Ou pedir a Deus para colocar travas em seus lábios. Porque na trajetória de um homem de sucesso, ele tem que aprender a ter ouvido surdo e boca muda. Por que boca muda? Porque muitas das vezes nós passamos por algumas situações, como o pastor Florindo falou aqui. Não sei se vocês entenderam, mas o pastor Florindo falou aqui rapidamente, que muitas das vezes, segura essa, irmãos, você escuta muita bobagem aí fora. Você tem que escutar o que você fala aqui dentro. Você escuta muita bobagem aí fora. Muitas das vezes, Deus nos prova com enfermidade e doença em nosso corpo, para extrair de nós o nosso melhor lá na frente. Pastor, mas Deus faz isso. Você conhece um Deus que é finito, mas um Deus que é infinito. Ele vai usar todos os meios para alcançar a tua vida. Não que Deus é sadomasoquista, que vai levar você para o sofrimento. Não. Quando Deus quer ver se você é verdadeiramente um ouro na mão dele, ele te leva para provação. Nu eu saí, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja o nome santo, que é o nome do Senhor. E na trajetória de um homem de sucesso, muitas das vezes, você terá que ter ouvido surdo e língua ou boca muda. Terá vontade de pronunciar, terá vontade de falar, terá vontade de se expressar, mas você precisa crescer. Você precisa caminhar, você precisa ir avante, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é algo grande, é algo tremendo. José, não é o José Pedro, nosso evangelista. José, ele nasceu, irmãos, com um propósito de Deus. Deus olhando dos céus, ele viu que José, ele faria diferença no dia de sua existência. Que José seria um homem do momento de Deus. Por que o momento de Deus? Existe 3 unções em nossa vida, irmãos. Espero que você esteja nas 2 últimas que eu vou falar. Existe 3 unções em nossa vida. A unção do passado, a unção do presente e a unção do futuro. A unção do passado, Deus já não usa mais porque é passado. Mas a unção do presente, Deus está usando. Por que Deus está usando? Porque nós estamos aqui nessa unção, glória a Deus.
e a unção do futuro. Existem 3 unções em nossa vida. E José era o homem da unção de Deus. Porque Deus olhou no céu e viu José. É o momento que eu vou usar este homem. E se você tivesse tempo, se nós tivéssemos tempo de escorrer a Bíblia Sagrada nessa manhã, coisa que nós não temos, nós vamos ver que Deus foi se revelando, irmãos, na vida de José. Deus começou a mostrar a José grandes coisas. Uma das coisas tremendas que aconteceu na vida de José foi um defeito familiar. Não existe família perfeita. E a família de José também não era perfeita. E José tinha um defeito familiar. Qual era o defeito da família de José? José era filho de quem? Eu escutei tanta bobagem essa semana. José era filho de quem? Olha a escola bíblica. José era filho de quem? De Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac. Quem era a mãe? Quem era a mãe de Jacó? Quem era a mãe de Jacó? Rebeca. Rebeca. Bíblia. Pastor, isso não faz diferença, mas é Bíblia. Você vai entender isso. Havia um defeito na família de Jacó, de José. Qual era o defeito? Quando Esaú e Jacó nasceu gêmeo do útero de Rebeca, a Bíblia, sua Bíblia conta que quando Esaú foi o primeiro a nascer, era um gêmeo, quando Esaú, não é Bíblia, quando Esaú estava saindo lá do útero, foi parto natural naquela época, né? Não tinha cesárea. Quando Esaú estava saindo do útero, de lá de dentro de Rebeca, a Bíblia diz que Jacó, não sei como é isso, Jacó com a mãozinha segurou nos pés de Esaú para que Esaú não saísse primeiro. Está escrito na sua Bíblia, de repente você não lê Bíblia, não está entendendo, mas está escrito na Bíblia que quando Esaú saiu de lá do útero de Rebeca, Jacó falou: não, eu quero ser o primogênito, eu quero nascer primeiro, mas o primeiro a nascer era Esaú. Então tem no útero que já havia um confronto entre Esaú e Jacó. Tempo se passou. Agora Rebeca ama mais a Jacó. Rebeca ama mais a Jacó. E o seu pai, o pai de Jacó, ama mais a Esaú. Favoritismo. Rebeca favorecia a Jacó e o pai favorecia a Esaú. Tempo se passou. Agora nasce José, filho de Jacó. A Bíblia diz que José era o 11º filho. Não tinha direito às bênçãos. Por que não tinha direito? As bênçãos eram para o primeiro filho. E o primeiro filho de Jacó não era José. Mas havia um defeito na família. Pastor, o que é isso? Havia um defeito. Jacó favorecia a José. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Jacó fazia as melhores roupas para José. As melhores comidas, quem comia era José. Os melhores brinquedos, quem usava era José. As melhores maçãs mais bonitas, era levada no lanche para José. E os irmãos de José começou a criar uma indiferença. Por que papai gosta mais de José? Por que papai favorece mais a José, irmãos? Isso trouxe um problema terrível na família de José. Porque nasceu no coração de seus irmãos um ódio tremendo por José. Mas Deus estava na história. Porque na trajetória de um homem de sucesso tem altos e baixos. Há momento que ele tem que se calar, há momento que ele tem que falar. Queridos, e José começou a ter revelações, sonhos, visões de Deus. E Deus foi se manifestando na vida de José. E o grande problema de José também é que José tinha a língua solta. Tudo aquilo que Deus falava com José, José falava. Tudo aquilo que Deus falava com José, José comentava. E isso foi gerando no seio da família um desconforto muito grande. Ao ponto que seus irmãos começaram a desejar a morte de José.
nosso irmão. Vamos acabar com essa história na nossa família. Benjamin falou, não vamos matar nosso irmão, não. Não vamos tirar sangue do nosso irmão, não. Vamos fazer melhor. Olha só, irmão, vamos fazer o melhor. Eu e Maria costumamos dizer, né? Existe o certo e o certinho. Tem pessoas que podem fazer as coisas certinho, porque não tem capacidade de fazer o certo. Aí ela faz o certinho. Benjamin, vamos fazer o certinho. Ao invés de matarmos José, vamos julgar José dentro do poço. Irmão, que diferença faz? Matar e jogar dentro do poço. Alguém sabe a diferença? Hã? Alguém sabe a diferença entre matar e jogar dentro do poço? Não faz diferença nenhuma. Porque quando tentaram tirar a vida de José, Benjamin falou, não vamos fazer isso com o nosso irmão, não. Vamos fazer melhor, vamos fazer certinho. Vamos jogar ele dentro do poço. Quem sabe lá embaixo tem um escorpião. Quem sabe lá embaixo tem uma serpente. Quem sabe que lá embaixo está cheio de caco de vidro. Quem sabe que lá está cheio de galho. Quem sabe que o poço está cheio. Nós não matamos José, mas ele vai morrer afogado. Foi ele que morreu, não sabe nadar, foi ele que morreu. E assim fizeram. Jogaram agora José dentro do poço. E como José, Deus tinha algo tremendo na vida de José. Você tem aprendido que quem tem sonho não morre, não é verdade? Não é isso que nós temos aprendido? O seu irmão concorda com isso? O seu irmão concorda com isso? Quem tem sonho não morre? Morre sim. Morre. Morre. Quem tem sonho morre. Porque Deus não é obrigado a realizar o sonho dele na sua vida. Deus é Deus e nós não somos, né? Quem tem sonho não morre. Morre sim. Se Deus te prometeu algo ontem, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E a palavra dele não entra em dúvida. Não entra em dúvida. Então você ouve dizer que quem tem sonho não morre. Isso é conversa. Conversa piada. Tá? Biblicamente é conversa piada. Porque morre sim. Por que morre? Porque morre. Porque Deus é Deus. Agora, José agora lá dentro do poço ainda não estava morto. Ele estava lutando para sobreviver. E o sonho de Deus contemplando a vida de José. Passa agora os mercadores indo para o Egito. Novamente, os irmãos de José têm uma ideia. Já que nós não matamos o nosso irmão, já que o nosso irmão não morreu afogado dentro desse poço, vamos tirar José e vamos vender José como escravo. Os amalequitas vão para o Egito. Vamos vender José como escravo. Pelo menos a gente livra a nossa mão do sangue. E quando nós chegarmos em casa, vamos contar uma história bonita para o nosso pai, dizendo que veio um animal do campo, destruiu a vida de José. E José foi vendido para o Egito. Foi vendido como escravo, levado para a praça e ali avaliado pelo seu porte físico, pelo poder de seus dentes. Irmãos, na trajetória de um homem de sucesso, nem todas as coisas são favoráveis a nós. Nós que hoje estamos na presença de Deus, caminhando com o Senhor, muitas das vezes o céu vai se tornar bronze para nós. Muitas das vezes o ouvido de Deus vai aparecer que está tapado. Mas na nossa trajetória Deus está trabalhando em favor da restauração de nossa vida. Porque o que nós enxergamos é o finito. O que Deus enxerga para nós é o infinito. Chegamos ao final do ano de 2011. 2012 se levanta como um grande gigante, como um desafio para nós. Mas nós não vamos contra esse gigante sozinhos. Nós vamos acobertados com a cobertura, com a proteção, com as boas mãos de Deus trabalhando em nosso favor. E se nós vencemos 2011, 2012, se prepara, porque a vitória com certeza é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus, porque nós temos de Deus certeza, temos de Deus confiança, que estamos na trajetória que Deus tem escrito para nossas vidas. Você pode abrir sua Bíblia para terminarmos? Gênesis 41, 5, 2.
41, 5, 2. Já estou terminando, é o último versículo, tá bom? Eu vou pregar essa mensagem ano que vem, em nome de Jesus, tá? Tenha paciência comigo, onde você estiver, você vai cair nas minhas mãos de novo. 41, 5, 2. Estou terminando, pastor. Em nome de Jesus. Agora, corremos muito, lembra? Corremos muito para chegar onde nós chegamos aqui. Queimamos muitas etapas para chegarmos nesse versículo aqui devido ao nosso horário. Mas eu preciso fechar. Ainda que você não compreenda tudo, mas precisamos fechar. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 5, 2, José ele passa, irmãos, 30 anos no processo de crescimento, de expansão, de conhecimento de Deus, ali no Egito. Agora as coisas começam a ser favoráveis a José. José se torna o primeiro-ministro, se torna a segunda pessoa mais importante no Egito. José passa agora a ter 90%, 99% de autoridade, como o faraó também tinha. José agora casa com a filha de faraó. José agora ele tem 2 filhos. Eu quero ler o verso 5:2, que diz assim: ao segundo filho que José teve, pôs o nome de Efraim. Deus, olha José dizendo, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Na trajetória da vida de um homem de sucesso, irmãos, José comeu pão que o diabo amassou com as patas. Mas no final, irmãos, no final ele pôde exclamar dizendo: olha, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aonde José passou momentos terríveis na vida, como ele não esperava e nunca sonhou em passar. Ele passou. Mas de todas as dificuldades que José passou, Deus deu a ele vitória. E a vitória que Deus deu a José, não deu a ele em Canaã, não deu a ele na vida eterna. A vitória que Deus deu a ele foi a vitória que o salmista Davi diz no capítulo 23 do Salmo, verso 5: prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, mas unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice se transforme. A vitória que Deus tem para mim, a vitória que Deus tem para você, não é no céu, irmãos. Deixa de ser novo. No céu todos nós seremos iguais. A vitória que Deus quer para nossas vidas, a vitória que Deus tem para a nossa vida é aqui, irmãos. É onde os nossos inimigos terão que ver a glória de Deus manifestada sobre nós. Foi isso que José disse: olha, na terra do meu sofrimento, na terra que eu padeci, Deus me fez próspero. Deus mudou a minha história no Egito. Deus mudou a minha história diante de Faraó. Deus mudou a minha história diante de todos aqueles que me perseguiam. Queridos e queridas, filhas de Deus, nós somos filhos de Deus. Assumem essa paternidade. Nós somos filhos de Deus. Deus há de nos fazer próspero na terra da nossa aflição. No céu não adianta. Deixa de ser bobo. Por que eu quero graça de Deus no céu? Quando eu chegar no céu já é graça, irmão. Chegar no céu eu vou estar rindo de canto a canto, porque eu já estou no céu. Mas é aqui, na terra da minha aflição, o ano 2012 se levanta como gigante, me desafiando a conquistá-lo. E em nome de Jesus, Deus tem que me fazer mais do que vitorioso. Em nome do Cristo, irmãos, comecei o ano ao lado de vocês, estou terminando.
permaneça, irmãos. Permaneça com Deus. Permaneça com Jesus. Permaneça com o Espírito Santo. Porque Deus com certeza vai fazer você a ser próspero aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Porque ser próspero é não ter falta de nada. Tem alguém aqui que se eu virar de cabeça para baixo não tem 10 centavos no bolso. Não queria falar que era o irmão, mas é verdade. Se virar de cabeça para baixo não tem nada. Mas o que é ser próspero? É não ter falta de nada. Porque tem muitas pessoas que têm tanto dinheiro, que ela só tem dinheiro. E muitas das vezes nós não temos dinheiro, nós temos tudo em nossas vidas. Tudo em nossas vidas, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Janeiro, com certeza, estarei ao lado do pastor Florindo, ao lado da pastora Arlete, ao lado do pastor Marcos, ao lado da missionária Rosa, e caminhamos juntos para a glória de Deus. E pode ter certeza que um dia esse magrinho chatinho aqui vai estar com você também lá no céu. Amém? Você caminha aqui, eu vou caminhar do outro lado, nós vamos caminhar em caminhos diversos. Mas o nosso propósito é um só: alcançarmos de Deus a excelência. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.